Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula sobre a formação da ferrita e da sementita. A gente já viu os tipos de ferrita, os principais tipos de ferrita, né? Então, acompanhe aí a nossa aula. Bom, o primeiro ponto aqui principal para a gente começar a falar aqui da ferrita e também já bem que fazendo uma introdução para as nossas próximas aulas, já que a gente vai começar agora a falar especificamente sobre cada tipo de estrutura que a gente viu ali no diagrama ferro-carbono, né? Já que o nome dessa playlist aqui, ela também é a decomposição da austenita, né? Então, o que é a decomposição da austenita? Quando eu estou ali no meu diagrama ferro-carbono, eu estou na minha região gama, né? Como a gente já tinha visto, e ali eu vou para alguma outra região, a depender ali da minha composição, eu posso ir para uma região alfa, eu posso ir ali para uma região que eu vou ter alfa mais Fe3C, né? Eu vou formar a minha perlita, né? Eu vou ter a formação da sementita para o tetóide, posso ter a formação da sementita para o tetóide, e nesse processo, a minha austenita, ela está se decompondo em um outro tipo de componente, né? Em outro tipo de estrutura. Então, por isso que eu chamo ali que eu tenho a decomposição da austenita. Quando eu estou falando ali do meu diagrama ferro-carbono, basicamente, né, que a gente já viu bastante nas outras aulas, a gente está se tratando ali de um diagrama estável, né? A gente tem um diagrama de equilíbrio, né? É um diagrama no qual a minha temperatura está variando muito pouquinho. Eu tive uma condição de variação de temperatura que a gente chama de quase estática. Então, durante esse processo, eu formei fases as quais elas conseguem ser formadas com uma difusão facilitada. A gente chama que são transformações que são difusionais, né? São processos que ocorrem por difusão. E a gente tem os outros processos que eles não ocorrem por difusão, que são os 3 tipos aqui que a gente vai dividir. Então, agora, aí nas próximas aulas, né, a gente não está falando ainda propriamente da ferrita, mas nas próximas aulas a gente vai começar a ver cada tipo de fase dessa. A gente vai ter, por exemplo, um caso da ferrita, sementita, que a gente vai ver nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver, por exemplo, a perlita, né, a gente já vai falar um pouquinho de ferrita circular e bainita, e também a gente vai falar, finalmente, de martensita. Aí dentro dessa classificação, né, quando eu tenho ali no meu diagrama ferro-carbono, principalmente que a gente vê muito o meu alfa mais o meu Fe3C, eu tenho aqui os meus processos que eles dependem da difusão, que basicamente aqui os principais que se defendem apenas da difusão vai ser a minha ferrita, a minha sementita e a minha perlita, que são aquelas fases que eu vejo no meu diagrama de fase, né, que são processos ali difusionais. Aí aqui eu vou ter a minha ferrita circular e a bainita, que são transformações ali que ocorrem por difusão também, são transformações que ocorrem via difusão, e também podem ocorrer via cisalhamento, que é a minha outra forma de ocorrer essa transformação. O que a gente chama de cisalhamento ou ali uma torção na minha rede? Porque às vezes eu vou ter um resfriamento, por exemplo, muito rápido, a gente vai entrar com mais detalhes nas próximas aulas, e nesse resfriamento muito rápido, ao invés de eu ter um processo difusional, que vai depender do tempo, eu vou ter ali um cisalhamento, eu vou ter uma torção na minha rede, eu vou ter uma acomodação muito rápida da minha rede. Então, né, a gente partindo aqui de um processo, digamos assim, mais lento, um processo que eu não tive tempo, né, ou seja, de um processo que aqui o meu tempo de resfriamento foi muito lento, aqui tendendo para um tempo de resfriamento muito rápido, eu vou tender de um tempo muito lento da formação da minha ferrita, sementita e perlita, obviamente a depender da composição, para estruturas aqui, quando eu começo a ter eu começo a ter menos a capacidade de difusão, eu tenho aqui a minha ferrita circular, a minha bainita, que elas estão aqui ainda com um pouquinho de cisalhamento, e por finalmente a minha martensita aqui, que eu tenho bastante essa questão. E como essa aula aqui é uma primeira aula, ela acaba sendo também uma aula introdutória até das próximas aulas, eu não posso deixar de falar aqui do nosso diagrama, né? A minha curva ali de resfriamento, a minha curva TTT que a gente chama, né? A minha curva de temperatura, tempo, né, e transformação. Então, o que é essa curva aqui? Esse diagrama aqui, ele é um diagrama que ele está considerando o tempo nesse meu processo de transformação, ou seja, eu posso considerar aqui se eu vou ter esse tempo para ocorrer difusão ou não. Então, aqui nesse meu eixo Y eu vou ter a minha temperatura, aqui no meu eixo X eu tenho o meu tempo, e aqui nessa curva eu tenho aqui as minhas curvas de transformação. Eu não vou entrar em detalhe aqui, obviamente, porque a gente já vai ver, a gente vai ter uma aula só para falar dessa curva com bastante detalhe. Então, se você chegou aqui agora e viu essa curva, espero que a gente, mais para frente, vai sair uma aula, né? Talvez já tenha saído quando você esteja assistindo esse vídeo, que a gente vai ficar falando só dessas curvas aqui. Mas o mais importante aqui, a gente pode ver e identificar algumas regiões, né? Aqui eu tenho a minha região A, ou seja, a minha região da austenita. Eu tenho aqui a minha região onde eu vou formar a minha perlita. Eu tenho aqui a minha região onde eu vou formar a minha bainita. Né? E aqui eu tenho a minha região onde eu vou formar aqui a minha martensita. Mais para frente a gente vai entender cada um desses processos, como eu consigo formar cada uma dessas curvas, né? Cada uma dessas fases, perdão, a partir dessa curva.
Bom, vamos começar então falando ali da minha ferrita, né? A minha ferrita, ela vai ser formada por difusão, como a gente já tinha dito ali inicialmente. É uma morfologia dela que ela vai ser bastante variável com a minha taxa de resfriamento. Por quê? Olha aqui nessa imagem, aqui do lado, eu tenho um aço 0,25% carbono, manganês, ou seja, um aço carbono, um pouquinho de manganês ali, ele é um pouquinho ali tratável, ele já tem um pouquinho ali uma capacidade de temperabilidade por causa desse manganês, assunto também das próximas aulas. Austenitizado a 1.300 graus Celsius, ou seja, eu cheguei ali a uma temperatura que eu transformei o meu copo a austenita e eu resfriei ali de 12 a 200 graus Celsius por minuto. Né? Nessa minha primeira estrutura que eu estou resfriando a 12, nessa aqui eu estou resfriando a 200. Dessa minha primeira estrutura aqui, a gente vai ver essa microestrutura clássica que a gente estava vendo, por exemplo, nas outras aulas. Né? Esses grãos brancos aqui são os meus grãos de ferrita e aqui eu tenho os grãozinhos de perlita. Né? Uma estrutura tradicional que a gente consegue ver no meu diagrama ferro-carbono. Então, nessa parte ali que eu tenho um resfriamento mais lento, eu vou ter ali o que eu chamo de uma microestrutura que ela é de forma axial, né? Ela tem um formato equiaxial. Então, ali eu estou saindo de uma estrutura para um resfriamento lento aqui, que eu vou ter um axial, né? Que forma uma estrutura axial para resfriamentos lentos. E quando aqui eu estou aquecendo um pouquinho mais rápido, em resfriamentos mais severos, eu vou formar essa estrutura aqui em agulha, né? São essas estruturas aqui que estão formadas tipo umas agulhinhas. Essa aqui é o que eu chamo de ferrita acicular, né? Então, essa aqui eu vou formar quando eu tenho ali uma variação de temperatura muito grande, mas não tão grande o suficiente para eu, por exemplo, ter uma transformação martensítica, né? Já introduzindo aqui um pouquinho da ideia do que é a minha transformação martensítica. Então, eu vou ter aqui uma estrutura que ela vai ser ferrítica, mas ela vai ter uma ferrita acicular, saindo aqui de um equiaxial quando eu tenho resfriamento lento e uma estrutura acicular quando eu tenho um resfriamento um pouquinho mais elevado. Um ponto importante também aqui é que, com o meu resfriamento lento, os meus grãos aqui ferríticos, eles são equiaxiais, ou seja, eles vão ser ali também nucleados preferencialmente no meu contorno de grão austenítico. Então, ali durante o meu processo de nucleação, né, eu tenho ali um grão que ele vai ser um grão austenítico, né? Então, ali, quando eu começar a nuclear, digamos assim, a minha ferrita, ele vai tender ali a nuclear preferencialmente, né, inicialmente também, nos meus contornos de grão, como a gente viu ali com uma estrutura, esse é o caminho básico quando a gente está considerando uma estrutura ali quase estática, né? Vocês vão olhar que sempre que a gente tiver em resfriamentos muito lentos, eu vou tender a me aproximar do que eu vejo no diagrama de fase. Então, à medida que eu estou aumentando aqui a minha temperatura de resfriamento, eu vou tender a me afastar desse tipo de situação. Mas eu posso aqui também ter a minha nucleação no meu interior de grão. Essa nucleação ali no interior de grão, ela pode ocorrer se eu tiver algum tipo de heterogeneidade microestrutural, porque o meu grão ele vai tender a nuclear onde eu tenho mais energia livre ali, energia de superfície. Normalmente é o contorno, mas se eu tiver, por exemplo, alguma inclusão, algum defeito na estrutura do meu grão, eu posso nuclear também ali na parte interna nesse grão, né? Aqui a gente está vendo, uma ferrita que está sendo nucleada no antigo contorno de grão austenítico, né? Aqui agora é um grão que depois virou martensítico. Então, aqui era onde eu tinha os meus grãos, por exemplo, vocês podem ir olhando aqui, não onde eu estou rabiscando, que vai acabar atrapalhando, né? Mas aqui era o contorno de grão, e essas partes brancas aqui acabam sendo grãos ferríticos. Então, eu estou tendo uma nucleação ali da minha ferrita no meu contorno de grão. E quando eu tenho ali a tendência de começar a ter um resfriamento um pouquinho mais acelerado, né, quando eu começo a ter um aumento da minha taxa de resfriamento, eu vou produzir aqui a minha ferrita em forma de ripa, que eu posso chamar aqui também de LEF, né, às vezes vai achar em inglês esse LEF. Eu tenho a minha ferrita em forma de ripa e eu tenho a minha ferrita em forma de placa alongada, né, que a gente chama aqui, às vezes de plate, ou seja, eu estou apresentando aqui alguns tipos de estruturas, né, de padrões estruturais que eu posso encontrar ali na minha ferrita. Essa imagem aqui é austenitizada a 900 graus Celsius, resfriada ao ar, totalmente transformado em ferrita e perlita, né? Aqui já é o nosso padrão mesmo para ferrita e perlita. E esse plate aqui, ele é nucleado tanto no contorno e no interior do grão austenítico, né? Ela pode ser formada quanto em um quanto em outro, porque eu estou acelerando ali o meu processo de transformação, né? A gente lembra ali da nossa aula de nucleação que a gente tem um ΔT ali, que esse ΔT ele vai facilitar ou não a minha nucleação, né? Então, se eu tenho ali já um ΔT um pouquinho mais elevado, talvez uma barreira que é energética que é necessária, por exemplo, no resfriamento lento, se eu tenho um exemplo, se eu tenho ali, por exemplo, um ΔT pequeno, ou seja, um resfriamento lento, eu vou precisar de coisas como um contorno de grão,
uma fase intermetálica. Eu vou ter que ter alguma coisa ali na minha estrutura que forneça energia para reduzir o meu ΔG para a nucleação dele, né? Normalmente é o contorno de grão por causa disso. Já quando eu estou resfriando um pouquinho mais rápido, né, eu vou necessitar menos desse ΔG. Então, por isso que eu consigo nuclear no interior do meu grão quando eu tenho ali um resfriamento um pouco mais rápido. Então, minha gente, essa estrutura aqui que eu formei de placa alongada, o plate, né? Falar, cadê essa estrutura, Júlio? Você estava mostrando todas as outras, não mostrou essas estruturas ainda quando eu tenho um resfriamento um pouco mais rápido. Essa aqui é o que a gente vai ver aqui agora. Porque essa estrutura que a gente vê quando eu tenho ali uma estrutura um pouquinho mais resfriada, um pouco mais rápido, a gente costuma chamar ela genericamente ali muitas vezes de ferrita de Widmanstatten, né? O pessoal que trabalha com soldagem vê muito essa ferrita de Widmanstatten. Ela é bem importante para quando a gente está falando de soldagem, até porque na parte de soldagem, de aço carbono, principalmente, a gente tem ali uns gradientes térmicos um pouco maiores. Então, aqui, essa minha primeira imagem, eu tenho um resfriamento a 10 graus Celsius por minuto, então eu vou ter uma ferrita axial aqui no meu contorno de grão, e no interior do grão, nucleada ali sob uma inclusão, né? Como eu falei, eu preciso de ter algum tipo de região ali para nuclear. E aqui nas nossas outras imagens, essa aqui está resfriada a 10 graus Celsius por minuto, essa aqui está resfriada a 50 graus Celsius por minuto. Eu vou ter a minha ferrita equiaxial aqui no meu contorno de grão, Isso aqui é ferrita equiaxial no contorno de grão, isso aqui está tudo no contorno de grão. Ferrita, essa parte branca aqui. Essa aqui está sendo nucleada a partir de uma inclusão. Aqui também eu tenho a minha ferrita equiaxial no meu contorno de grão, e eu vou ter aqui a minha ferrita de Widmanstatten, que ela vai estar nucleando no contorno para o meu interior do meu grão, né? Então, aqui, se eu pego e dou um zoom aqui nessas regiões, eu vou ver aqui a minha ferrita do contorno, e eu vou ter tipo essas placas aqui, umas linhas para dentro, para dentro do meu grão, que é a minha ferrita de Widmanstatten, né? Normalmente o pessoal chama de FW ali, quando eu estou querendo dizer da minha ferrita de Widmanstatten. Aqui, quando eu faço ainda um resfriamento mais rápido, ou seja, quando eu tenho um resfriamento de 100 graus Celsius por minuto, eu vou ter aqui a minha ferrita equiaxial no meu contorno de grão, né? Obviamente aqui, Estou tendo a minha ferrita, e aqui quando eu dou um zoom eu consigo ver de forma mais evidente aqui as minhas plaquinhas que eu vejo, né? Que são tipo, um serrilhado, um dente, que ele é formado a partir do meu contorno de grão para dentro da minha estrutura do meu grão, que vai ser a minha ferrita de Widmanstatten. Essa estrutura aqui é uma ferrita de Widmanstatten. Todos esses pinos aqui, né, que parecem uns dentes, eles são a minha ferrita de Widmanstatten. Aqui para vocês verem, é um aço, né, para você ver, costuma ser ocorrer em aços comuns isso aqui. É um aço 0,4% de carbono, é um aço ali médio, baixo carbono, um pouquinho de manganês e um pouquinho de nióbio, que é austenitizado a 1.300 graus Celsius, resfriado com taxas diferentes, né? Cada um deles ali foi resfriado com uma taxa diferente. Então, quando a gente vem aqui para fazer uma classificação geral aqui do meu processo, né, de todas essas fases que eu estou tendo aqui, eu posso aplicar essa classificação também, tanto para a minha ferrita quanto para a minha sementita, né, já que essas fases aqui elas seguem o mesmo padrão morfológico. Então, eu vou ter aqui a minha ferrita de contorno de grão, que eu chamo aqui de alopiomorphos de contorno de grão, é a minha ferrita de contorno de grão, a gente chama ela assim, né, quando ela, digamos, anormal, num resfriamento um pouquinho mais lento. E aqui eu tenho, no meu caso B, a minha ferrita de Widmanstatten e de contorno de grão, né? Aqui, porque eu tenho o meu contorno de grão, eu vou formar aqui, e a partir dele eu estou formando aqui esse tipo de estrutura serrilhada, que é a minha ferrita de Widmanstatten. Eu tenho a minha ferrita aqui, que eu chamo de idiomorfa, né? Equiaxial, formada no interior do meu grão austenítico, né? Quando eu vou formar a minha ferrita de forma aqui o equiaxial, ou de uma forma que eu chamo de idiomorfa, que ela vai ser equiaxial e no meu contorno de grão, no meu contorno de grão não, perdão, no meu interior do grão, ao invés de ocorrer no meu interior de grão. Por que isso aqui pode acontecer? Por causa de uma inclusão, por exemplo, que tem ali dentro da minha estrutura. E, por fim, eu tenho aqui a minha ferrita de Widmanstatten intragranular, que ela vai formada aqui no meu grão, no interior do meu grão austenítico. Então, aqui essa última imagem que a gente não tinha visto ainda, por exemplo, essa estrutura aqui do aleotromorfo, né, olha aqui, tem um aço 0,8% de carbono, um pouquinho de manganês também, parcialmente transformada, né, por 2 minutos. Aí aqui eu vou ter a minha sementita, que vai ser um filete branco, né, vocês veem que a estrutura ela é semelhante à estrutura que eu consigo ver para a ferrita. Então, aqui eu vou ter um filetezinho aqui de sementita, que ela está nucleada no meu antigo contorno de grão, ou seja, isso aqui antes era um contorno de grão, e eu formei aqui uma sementita, gente. Isso aqui é de forma semelhante, de forma análoga ao que a gente viu na nossa aula, né? Na nossa aula, quando a gente estava vendo a estrutura
de nucleação ali da cementita e da minha ferrita. A gente via que elas eram semelhantes, elas só alteravam ali a ordem, né? Só que aqui a gente está adicionando um ponto a mais, que é como que a temperatura vai influenciar ali nesse tipo de microestrutura. Uma parte importante que a gente tem que falar aqui ainda é que, à medida que a minha velocidade aqui de resfriamento ela vai aumentando, a minha interface alfa-gama amplia o seu grau de coerência formando a estrutura de Widmanstatten. O que eu estou querendo aqui dizer com isso, né? Aqui, quando eu estou transformando, por exemplo, eu tenho aqui um grão, uma estrutura aqui que ela é gama, aqui ela também é gama, ou seja, elas são austenitas. Aqui eu tenho um contorno de grão. Aí eu comecei a formar aqui um pouquinho de ferrita, né? Para formar essa ferrita aqui, eu vou ter uma coisa que a gente chama ali entre as estruturas de um grão e outro, que é a coerência dessa minha estrutura, dessa minha rede, ou seja, se vai a facilidade de formar, se essa rede está alinhada, se ela tem a mesma estrutura, a gente chama isso aí de coerência, ou seja, o meu grão vai ser coerente, vai ser semi-coerente ou vai ser incoerente. A gente falou isso um pouquinho na nossa aula de ciências dos materiais, quando a gente estava falando ali de defeitos, quando eu tenho ali no meu grão. Então, o meu aleotromorfo aqui da minha ferrita alfa, ela vai nuclear aqui num grão de austenita A1, gama 1, por exemplo. Então, ele vai manter ali uma relação definida de orientação, né? Ele nucleou aqui, ele tem essa orientação, e ele vai continuar aqui crescendo nessa orientação em direção ao meu gama 2, né? E esse gama 2 aqui é a estrutura dele cristalina aleatória, né? Ele vai crescer aqui orientado de acordo com o meu gama 1. O que são aqui, lembrando, essa questão de coerência e incoerência, né? Como que a gente mede, por exemplo, essa coerência e essa incoerência? A gente tem uma forma de avaliar se o meu precipitado, se o meu material que está sendo nucleado ele é coerente ou não, por um parâmetro que a gente chama aqui de delta, né? Esse parâmetro delta aqui, ele vai ser o meu AP menos o meu AM, já vou falar para vocês o que são esses termos, dividido aqui pelo meu AM, né? Então, o que é o meu AP? Vocês estão vendo aqui que aqui eu tenho uma estrutura, por exemplo, aqui eu tenho um padrão de uma estrutura cristalina, né? Aí ela vai ter aqui esse padrão aqui, por exemplo, eu tenho a distância entre esse átomo aqui, esse átomo é uma distância, e aqui eu estou orientado nesse sentido aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou orientado aqui nesse sentido. E aqui eu tenho um grão que eu estou crescendo aqui, né? Esse grão aqui que eu estou crescendo, ele vai ter uma estrutura aqui, uma distância aqui entre os meus planos AP, né? O AP aqui, ele vem aqui, né, do meu precipitado, do que está sendo nucleado. E o meu AM aqui, ele é referente aqui à minha matriz, digamos assim, né? Esse aqui é minha matriz, esse AP aqui, vou dizer que é meu precipitado, né? Precipitado. Então, quanto mais diferente for essa estrutura aqui, quanto mais diferente for esse padrão, maior vai ser ali a minha diferença entre um padrão e outro, ou seja, esse meu delta aqui, que a gente chama de mismatch, isso aí vai ser um indicativo da deformação que eu tenho na minha rede cristalina. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho uma estrutura meio parecida entre um e outro, se eu estou variando aqui um grão, eu vou ter uma interface coerente sem deformação. Aqui o meu delta ele vai ser igual a zero, porque nesse caso aqui o meu AP ele vai ser igual ao meu AM, né? Apesar de tudo, vocês estão vendo que essa diferença aqui ele vai ser pequena. Então, a minha energia de interface ali, formada delta, gama aqui, perdão, formada aqui, esse gama, na verdade, ele já é a minha energia de interface. Ela vai ser pequena, ela vai ser de 0,025 e 0,200, né? E esse meu APAM aqui vai ser o meu espaçamento interatômico dos meus precipitados da minha matriz, da minha interface. Aí aqui nesse meu segundo caso, olha só, nesse meu segundo caso aqui eu tenho a minha matriz, e nesse meu segundo caso aqui, eu não tenho no meu precipitado uma estrutura parecida com aquela, né? Aqui vocês já estão vendo que eu estou formando essa curva aqui, eu tenho uma que é mais ou menos, igual era antes, essa aqui já está formando outra curva. Então, aqui eu vou ter uma estrutura que eu vou ter uma diferença grande, né? O meu AP aqui ele vai ser diferente do meu AM. Então, aqui eu já vou ter uma interface que eu chamo de semi-coerente. Ou seja, eu vou ter algumas regiões que elas são coerentes, como essa região aqui é uma região coerente, deixa eu botar aqui de outra cor para mostrar quais são as coerentes. Essa aqui é uma região coerente, essa aqui é uma região coerente, mas essas aqui do meio são incoerentes. E por causa disso, acho que... Agora eu nem lembro, deixa eu botar a borracha aqui. Essa aqui é coerente também, tem problema. Essa aqui é coerente, as outras são incoerentes. E por causa disso, eu vou ter aqui uma variação no meu AP, do meu AM, então o meu delta aqui ele vai ser um pouquinho maior. Por exemplo, aqui o meu delta ele vai ser 0,3.
Então, a minha energia de interface ela vai ser média, eu vou ter uma média energia de interface ali entre eles. E, por fim, eu vou ter uma interface incoerente, obviamente, que é quando eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho essa estrutura aqui não está encaixando, essa aqui não está encaixando, nenhuma delas está encaixando praticamente ali com a minha estrutura cristalina que eu tinha anterior. Então, eu vou ter um delta aqui muito grande, né? Eu não vou ter continuidade cristalográfica entre a minha matriz e o meu precipitado. Então, o meu delta P aqui, ele vai ser também diferente do meu delta P, não, meu AP vai ser diferente do meu AM, eu vou ter um delta ali muito grande, então a minha energia de interface, ela também vai ser muito grande. Por fim, gente, um ponto importante aqui para a gente falar aqui é a minha formação da ferrita, né? Ele, como eu disse, é um processo difusional, ou seja, ele vai depender ali do processo de fusão. Então, eu vou ter, como a gente viu em todo o processo difusional, né? Eu tenho um tempo aqui de nucleação, eu vou ter um tempo ali de crescimento dessa minha estrutura, né? Essa aqui é a minha curva de Abraham, né? Para quem não lembra. Então, eu tenho um processo ali de nucleação e um processo de crescimento. Isso aqui vai ser obedecido pela minha lei de Zener. Então, o meu D aqui, né, que vai ser a minha espessura do meu aleotromorfo ferrítico, isso quando está ali no processo funcional, ele vai ser aqui vai depender aqui do meu alfa, que é uma constante de proporcionalidade, e da raiz do meu tempo, né, que vai ser basicamente ali, quanto mais rápido, por exemplo, eu estou resfriando ali, quanto mais rápido ocorre essa transformação, a espessura ali do meu aleotromorfo, ele vai ser alterada. E aqui nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver, por exemplo, como isso aqui varia com o tempo, né? Aqui eu tenho um D, por exemplo, para um tempo menor, e à medida que eu estou aumentando o meu tempo. Aqui eu tenho o meu D, né, o meu valor de D, e aqui eu estou aumentando o meu T, né? Esse T menos T0 aqui é em referência a um padrão. E à medida que eu estou aumentando o meu tempo, eu estou vendo que o meu D está aumentando. Ou seja, para maiores tempos de transformação, eu vou ter um maior D, né? Isso aqui, ó, por exemplo, para esse aço, para esse aço, para esse aço, para esse aço, a gente está vendo que tem um padrão aqui que, para maiores tempos de transformação, eu vou conseguir ter um D, né, uma espessura ali do meu aleotromorfo ferrítico maior. Para menores tempos, eu vou ter uma espessura menor do meu aleotromorfo. Então, chegamos aqui nessa definição, né, a minha relação do meu tempo com a minha espessura. E uma outra coisa importante é que o meu A aqui, que é a minha constante de proporcionalidade, ela é dependente da minha temperatura, né? É um processo difusional, ele vai ser, obviamente, dependente da minha temperatura. Então, à medida que eu estou aumentando ali a minha temperatura, onde eu estou acontecendo esse processo, né, eu vou estar ali diminuindo esse alfa, né? Então, a gente está vendo aqui uma correlação negativa, ou seja, à medida que a minha temperatura ali do processo ocorre, eu estou reduzindo o meu alfa, né? Ou se a minha temperatura ali, ela está ocorrendo em temperaturas menores, eu vou ter um alfa maior. Então, eu tenho essa correlação entre um e outro ali, para alguns tipos de aço. Então, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu nem falei nesse vídeo aqui, mas já fica o convite para vocês, para deixar o curtir, para compartilhar esse vídeo com os amigos que estão fazendo essa disciplina. Caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva. Caso você já seja inscrito, deixe o joinha, deixe o comentário, que sempre ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo. A gente tem aqui também um programa de membros, a gente tem várias formas de você apoiar o canal, caso você esteja gostando dessa aula, né? Dê uma conferida aí, caso eu esteja te ajudando de alguma forma, você acha que vale a pena apoiar esse projeto aqui. Temos diversas formas ali, tanto sendo membro, tanto apoiando diretamente pelos links abaixo. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.